Os quatro cantos desta terra pode-se ouvir. Homens excelentes, né? Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui também com o ministério dessa igreja, que são um povo excelente, até porque, queridos, talvez para vocês é muito comum, todo ano, a gente ter aqui esse trabalho de oração, a igreja que ora, os obreiros firmes, né? Desculpa aqui os obreiros aqui, a palavra, mas eu aprendi com o pastor Josias Nunes, pastor Moisés, que é chamado pé de boi, né? Os obreiros firmes. O pé de boi. É que na roça, né, irmão, é difícil, né? Tinha que ter o boi para fazer o serviço, e o pé de boi, o boi não vacilava, né? Era firme. Assim, o obreiro, na época do pastor José, falava que era o obreiro pé de boi, firme. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus aqui, eu estava lembrando de uma frase de um grande homem de Deus, Charles Spurgeon, que dizia que nós devemos ser cheios do Espírito Santo como uma pessoa é jogada dentro de uma piscina com roupa e tudo, né? Jogada dentro de uma piscina com roupa e depois, quando ele sai molhando todo lugar onde ele pisa, porque ele está cheio do Espírito. Assim, uma pessoa cheia do Espírito. E para ser uma pessoa cheia do Espírito, não tem outro jeito a não ser viver uma vida de oração. Eu louvo a Deus. Estava também lembrando das pessoas que eu já orei com eles, né? Eu orei com muitos homens de Deus, eu me dei o privilégio de orar com pessoas como a irmã Esmirna, né? Que era uma serva de Deus, uma matriarca da igreja de Tomazim. Orei com a irmã Regina, matriarca da igreja ali da Tijuca, vizinha de Lourenço Onson, um dos fundadores da Assembleia de Deus, né? Fundador do primeiro seminário pentecostal, IBP, também autor de uma grande obra, era missionário itinerante, foi apedrejado no Nordeste, fazendo missões. Eu orei com pessoas especiais. Eu orei hoje com a irmã Ana, esposa do pastor Moisés, orei com o pastor Moisés, orei com o nosso presbítero Gilberto, orei com meus irmãos. Eu orei, amados, com o irmão Marquinho, que uma vez eu estava no monte ali orando com ele, de repente uma bola de fogo surge e começa em uma velocidade assim, fora do normal, para um lado e para o outro, de repente ele repousa na minha cabeça. Eu orei também com Dona Jaldeci, que poucos dias depois essa bola de fogo a curou de câncer, né, em estado terminal. Eu já orei, irmão, orei com o Marquinhos uma vez, eu estava com uma úlcera, né, do edenal, né? Acho que é essa palavra correta, mas através de uma simples oração, aquilo nunca mais me incomodou, porque eu fui curado. Louvado seja Deus. Eu orei com Sotero Cunha, um dos fundadores. Irmão, que privilégio a gente orar. Você quer conhecer uma pessoa, ore com ela. E eu louvo a Deus que já há alguns anos estou aqui com essa igreja orando e buscando a Deus, com o pastor Moisés, nosso amigo, irmã Ana, e é um privilégio, irmã. Então, você que é dessa igreja, de repente você está acostumado, e é comum o homem ele tem uma inquietude no homem, faz parte da natureza do homem. Às vezes a pessoa fala assim, se eu casar com essa menina, eu vou ser o homem mais feliz do mundo, não é assim? Aí casa, aí daqui uns dias não era bem assim, né? Eu pensei que era assim, não é bem assim. Aí às vezes a menina fala assim, se eu casar com esse rapaz, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Aí casa, um ano depois, rapaz, deu ruim, não é bem assim, não. Às vezes o cara sonha com um carro, né? Carro do meu sonho. Se eu comprar esse carro, eu vou ser o homem mais feliz, nunca mais vou trocar de carro, porque é o melhor carro do mundo. Aí compra o carro, pouco tempo depois, eu quero trocar o carro. Faz parte do homem essa inquietude. Ele está sempre insatisfeito. E às vezes você faz parte de uma igreja abençoada, que tem uns pilares firmes na palavra e também nas orações, mas de repente você não valoriza tanto, porque faz parte do homem essa inquietude. Olha, mas irmão, em nome de Jesus, tenha quietude em Deus. Amém? Ele é suficiente para nós. Amém, queridos? Tenha quietude, tenha paz em Deus. Fique quieto. Se Deus te colocou aqui, seja satisfeito por tudo que Deus tem feito, faz e fará na sua vida. Louvado seja Deus. Tenha essa quietude, porque faz parte do homem essa inquietude. Mas o Senhor nos trouxe paz.
Irmão, o texto aqui escolhido é um texto maravilhoso, né? Eu tenho certeza que os demais pregadores já praticamente esgotou, eu tenho certeza que é um texto riquíssimo, né? Um texto riquíssimo, um texto que faz parte da vida cotidiana de todo crente, até porque esse texto, ele é um texto que ele é o Novo Testamento, a síntese do Novo Testamento no Antigo Testamento. Nesse texto está justamente a vontade de Deus, que todo crente viva de oração e de sacrifício. Então, eu louvo a Deus por isso. Então, um texto já bem conhecido dos irmãos, mas vale a pena lembrar que o que está em redor desse texto é justamente lá em capítulo 1, versículo 7, quando Deus se revela a Salomão, filho de Davi, e ele se revela e diz para Salomão, 1,7, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Então, Salomão pede sabedoria. Ele pede sabedoria e inteligência para governar esse tão grande povo. Deus se agrada do pedido de Salomão e fala, olha, por não ter pedido riqueza, nem teus inimigos e tal, então eu te darei tudo isso e mais alguma coisa. Então, dá para perceber logo na introdução que Davi tinha deixado uma tarefa para o seu filho, que era da construção do grande templo, né? Davi não pôde construir esse templo devido ao pecado que havia em suas mãos e deixa essa incumbência para o seu filho Salomão. Salomão pede sabedoria a Deus e Deus lhe dá a sabedoria mais do que todos os homens que já houve antes e depois dele. E aí, a ênfase mesmo do texto é justamente ele louvarem a Deus pela construção do templo. Está justamente em capítulo 5, versículo 13, a parte C, justamente que ele diz, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Então, Salomão pede sabedoria para fazer a construção. Lá no capítulo 5 é justamente a ênfase de todo o texto, justamente na conclusão da obra, e tem como objetivo louvar a Deus, engrandecer a Ele pela sua benignidade, porque a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade, benignidade, a sua fidelidade dura para sempre. Mas aí, amados, vem justamente no capítulo 6, aqui a ênfase é para aquele espaço, justamente no capítulo 6, um espaço daquela construção, né? Que é um espaço sagrado, provavelmente aquele espaço do templo era o lugar onde, segundo alguns rabinos, né? Ele era o jardim do Éden, onde era a árvore da vida era plantada ali. Foi ali também onde, segundo eles, foi o lugar onde Abraão oferece Isaac como sacrifício, né? O Monte Moriá, onde Abraão oferece ali seu filho Isaac. Era ali também onde foi o Santo dos Santos do templo. Então, esse lugar era um lugar de misericórdia, um espaço de misericórdia, justiça e perdão. E a compaixão de Deus se manifesta nessa casa. Capítulo 6, então, a ênfase dele é justamente nesse espaço de manifestação da misericórdia, justiça, perdão e compaixão de Deus. Então, a oração no Antigo Testamento, no Novo Testamento, está nesse texto, pois é o que Deus quer de nós. Então, se você olhar todo o Novo Testamento, ele está baseado justamente nesse texto, de que Deus quer de nós. Por quê? Porque se a gente olhar antes da cruz, o templo construído era o lugar de adoração, era o lugar da misericórdia, da justiça, do perdão e da compaixão de Deus, no Antigo Pacto. No Novo Pacto,
é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós, como crente, nos aproximamos de Deus. Como crente, vivemos uma vida de oração em Deus e também de sacrifício. Amém, querido? Oração e sacrifício. Então, se você for observar, no antigo pacto era a construção. No novo pacto, sou eu e você, somos a igreja de Deus, a habitação de Deus, porque ele diz que naquele espaço ele habitaria eternamente. Só que depois ele vai dizer que ele não habita em templo feito por mão humana. Ora, aquele templo ali tinha sido feito por mão humana. Então ali é a figura justamente desse espaço, desse lugar sagrado em que Deus habitaria ali perpetuamente, porque depois de tudo construído, ele colocou ali a arca do concerto, a arca da presença, e ali ele louvou a Deus pela sua benignidade, porque dura para sempre. E aí veio a fumaça sobre aquele lugar, e a glória de Deus se manifestou de tal maneira que nem o sacerdote poderia adentrar naquele espaço, porque era o espaço da presença do Eterno. Sabemos que Deus não habita em templo feito por mão de homem, então ele habita em templo que ele mesmo construiria para si. Jesus fala, olha, eu destruirei esse templo, em 3 dias reedificarei. Ele estava falando do templo de si mesmo, do seu próprio corpo, o qual foi vertido naquela cruz. E esse templo, amados, somos nós, eu e você, edifício de Deus, lavoura de Deus, casa de Deus, habitação de Deus, lugar de adoração, lugar de fogo, lugar de glória. Louvado seja Deus. É no nosso coração que Ele habita, é no nosso coração que Ele está, é no nosso coração que Ele desejou estar, e Ele está e permanecerá em nós para todo sempre. Louvado seja Deus. Então, amados, dá para perceber pelo texto que temos um tema, né? O tema baseado nesse texto, que é buscando a Deus para o melhor da terra. Então, o melhor da terra acontece quando Deus se aproxima. Logo no versículo 12, né, do capítulo lido já, foi a leitura devocional, versículo 12, o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Então, querido, baseado no tema que é buscando a Deus para o melhor da terra, devemos saber que, para isso, nós precisamos, então, ter essa consciência, essa percepção através da palavra de Deus. Aí ele vai dizer aqui que a verdadeira oração é a invocação da presença do Eterno. Essa semana, eu tive o privilégio também de orar junto com meus irmãos lá na igreja, que começou lá às quarta-feira, né? Trabalho de oração e consagração. E aí eu percebi que muitos irmãos oram de uma forma que não é para a presença. A nossa oração ela tem que iniciar pedindo a presença. Observem bem. O Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração. Então, queridos, a nossa oração ela precisa primeiramente ser a invocação à presença do Eterno. A construção do templo é um paralelo ao crente e à vida da igreja de Deus. Deus escolheu aquele lugar, Deus escolheu o nosso coração para nele habitar eternamente. Aí ele vai dizer que ouviu a oração e eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Então aqui nós temos 2 elementos aqui muito importantes para a reflexão. Primeiro elemento é a oração. E o segundo é o sacrifício. O primeiro elemento, a oração, atrai a presença. Então, sempre que eu devo orar, eu devo pedir a presença. Porque sem a presença, amado, não é nada. É perder tempo, ficar falando e não sentir a presença. Então, a oração atrai a presença. A oração atrai a presença do Eterno de tal maneira que a nossa vida passa a ter sentido, que a nossa vida passa a ter plenitude. Então, a oração, no caso, ela deve ser uma constante em nossa vida.
conforme ele vai dizer em Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. Em outro lugar vai dizer, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então nós devemos viver uma vida de oração, O crente que vive uma vida de oração, ele não anda pecando. O crente que vive uma vida de oração, ele tem comunhão, ele tem presença do Pai, o Pai está orientando ele, que coisa linda, que coisa gostosa. Então, os dois elementos importantes aí, essencial para ter justamente o melhor da terra, primeiramente, é a oração. Depois, o sacrifício. O sacrifício é aquilo que praticamos diante dele através de nossas ações. Percebemos, amados, que as nossas ações é o sacrifício, aquilo que fazemos diante de Deus. Primeiramente, a presença, e depois a nossa atitude, as nossas obras. As nossas ações diante de Deus é o sacrifício. As nossas vidas têm que ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso caráter, a nossa natureza santa. Quando o homem peca, ele muda a sua essência. Quando Deus cria o homem, ele cria Adão com a sua natureza santa. O seu caráter precisava ser trabalhado. Adão era uma criança adulta. E aí, ele tem sua natureza santa, mas ele é provado por Deus. Deus permite a provação. Muita gente fica, às vezes, pensando, por que Deus permitiu que Satanás se aproximasse? Pela sua bondade, pode ter certeza. Porque se Adão fosse o agente do pecado direto, ele não teria oportunidade de arrependimento, assim como Satanás não teve. Satanás e os anjos não tiveram perdão, mas já foram julgados e sentenciados à escuridão eterna, porque eles foram o agente do pecado direto. Deus, por misericórdia e bondade, permitiu que um agente fosse provar o homem. E o homem, ele peca, mas ele não é um agente direto do mal. E sim Satanás, que o induziu. A Bíblia diz que Satanás enganou Eva. E isso nos deu a possibilidade de conhecer a bondade, o amor e a graça de Deus. Louve a Deus por isso, irmão. Mas ele altera a sua essência. Ele passa a ter a sua essência alterada, a sua natureza alterada. O pecado, primeiramente, afetou a questão psicológica do homem. O homem se sentiu nu. A culpa do pecado. Depois, houve também outra mudança e outra influência do pecado, né? A consequência do pecado, que é justamente a ruptura também social. Adão culpa a esposa e a esposa culpa a serpente. Então, houve uma ruptura social. A sociedade hoje, se você hoje tem discussão com seus filhos, se você tem discussão com seu esposo, com o vizinho, com a sociedade, é por causa do efeito do pecado. O pecado trouxe um efeito, primeiramente, psicológico, da culpa, dessa inquietude que há dentro de nós. Depois, efeito sociológico, com o próximo. Depois, o efeito ecológico, com a natureza. Maldita é a terra por tua causa. Então, todo o caos universal, tá, pessoal? No cosmo, houve um abalo no cosmo, né? O pecado trouxe porque o homem fez parte da própria criação do próprio cosmo. Ele como coroa da criação, é qualitativo isso, viu? O homem de todas as criações, ele é o mais excelente, a coroa da criação. E aí houve uma ruptura ecológica, cosmológica também, mas aqui no caso ecológica, porque a natureza sofre, geme, conforme de Romanos 8. A natureza geme, os animais sofrem, toda a natureza geme e espera com a expectação ser manifestos os filhos de Deus. Houve também uma ruptura também econômica. Porque quando o homem peca, Deus falou assim, ó, do suor do teu rosto comerás. Houve a mudança da essência. Não era necessário o homem trabalhar com o suor do rosto para comer tudo, ele podia comer de tudo livremente, mas o pecado perdeu também a liberdade. Esses efeitos do pecado mudou a essência do homem, e aí o homem não podia mais ter
justamente a comunhão com Deus, porque Deus é essencialmente bom, a sua natureza é santa e essencialmente bom, em Deus não há maldade. Mas aí a gente sabe que o sacrifício que havia no templo por animais, você vê que Salomão trouxe mais de 20.000 animais, e diz que Deus recebeu o sacrifício, mas aquele sacrifício daqueles animais era só simbólico, porque ele apontava para o sacrifício perfeito, não mais de animais, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai pré-anunciar essa mudança através do Cordeiro, lá em Ezequiel capítulo 36, se não me falha a memória, quando ele vai dizer, olha, eu mudarei a essência. Por quê? A palavra salvação no antigo pacto era livramento. Deus livrou o seu povo, ele falou assim, eu desci para salvar meu povo das garras do Egito, do poder do Egito, eu desci para livrar, para salvar. Então, o conceito de salvação é de livramento do opressor, do livramento do inimigo, do livramento daqueles que dominavam. Mas aí, logo após Deus livrar eles da mão do Egito, eles queriam voltar para o Egito. Quando Deus livrou ele das mãos também dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus, dos geteus, eles também depois eles queriam voltar sempre à escravidão. Porque, amado, não adiantava salvação ali naquele momento, porque a essência do homem tinha sido alterada. O homem, ele era corrupto, totalmente corrompido na sua própria essência. A depravação total tomou conta do coração do homem. O homem, ele não peca porque é pecador. O pecado não faz ele pecador. Ele é pecador porque ele peca. Não é pecador porque peca, e sim porque peca porque justamente ele é pecador. A essência é como uma fruteira, é como um cajueiro. Ele não é cajueiro porque ele produz caju. Ele é cajueiro porque ele é na sua essência. O homem peca porque ele é pecador. Então não adiantava livramento externo, não adiantava livramento do inimigo, da escravidão. Era necessário mudar a essência. A Ezequiel 36 vai dizer, e eu darei um coração novo. Eu arrancarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Eu mudarei a essência. Ele vai dizer, não somente isso, eu não somente mudarei a essência, que é a transformação da natureza pecaminosa, transformando um coração de pedra em coração de carne, um coração que não buscava para o coração que busca, um coração que não temia para o coração que teme, mas também colocarei nele o meu espírito, e darei uma nova mente, uma nova consciência, não mais aquela consciência pecadora, totalmente corrompida, totalmente depravada, universalmente depravada, mas agora santa e pura. E aí Jesus cumpre isso na cruz, quando ele morre na cruz, e aí agora através do sacrifício da cruz, ele nos transforma, amados, em uma natureza santa. Agora não somente salvação no meio do livramento externo, mas agora de dentro para fora. É a regeneração. A regeneração, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, ele nos regenera, nos dá uma nova natureza. Agora eu tinha vontade de praticar essas coisas erradas, agora eu não tenho mais. Não tenho mais, e quando eu faço, eu fico aborrecido porque eu falhei. Quando eu peco, eu fico insatisfeito. Antes eu tinha alegria pelo pecado, agora eu tenho tristeza pelo pecado. Porque a essência foi alterada, porque houve a regeneração, houve a mudança da essência, e junto com a regeneração, houve a justificação. Que coisa linda, amado. Deus nos justificou, através da morte da cruz, ali, a sua carne, o seu sangue. Ele nos justificou. Louvado seja Deus. Ele chegou diante do Pai, e agora ele pagou a dívida, amado. Toda a ira, toda a cólera de todos os nossos pecados, ele tomou sobre si.
através da cruz. Toda a culpa do pecado que estava lá em Adão, pelo efeito do pecado, a culpa do pecado, agora ele tomou sobre si, e agora o pecado não tem mais, agora nós não temos mais a culpa do pecado, nem o poder do pecado, nem a condenação do pecado, mas a justificação. E a justificação ela tem dois aspectos. Primeiramente, ele nos justificou diante de Deus. Agora temos como adentrar em oração e santidade no trono da graça, porque não somente ele nos justificou, mas também uma justificação dupla, porque ele também nos mudou também a questão da inocência, porque Jesus ele foi o único homem inocente diante de Deus. Nenhum homem, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu um sequer que fizesse a sua vontade. O único homem que foi inocente na terra foi Jesus. Enquanto homem, ele não pecou, não foi achado nele engano, não foi achado nele culpa. O próprio Pilatos, representando o Império Romano, o Império dos homens, ele falou, não vejo nesse homem culpa alguma. Então ele agora, amado, a justificação é dupla, não somente do seu sacrifício nos perdoando de todo pecado, mas também nos tornando inocentes diante de Deus. Então agora, através da oração, nós estamos diante de Deus, inocente, justificado, justificado, amado, e também, através da justificação, também vem a santificação. Glorificado é o nome do Senhor. Essa santificação que é constante em nossa vida, é esse fogo, é esse calor que é uma constância em nossa vida. Uns chamam de justificação prolongada, não importa o nome que seja dado, o importante é que agora esse Espírito que habita em nós, ele nos santifica, ele nos santifica, ele nos santifica, nos preparando, amado, para aquele grande dia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, através da cruz, a maldita cruz, ele fez o sacrifício perfeito. O melhor da terra acontece justamente também quando nós nos arrependemos. Não há o melhor da terra sem arrependimento, porque ele vai dizer no texto justamente, e o povo que se chama pelo meu nome, ele vem dizer, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo. Observem bem que ele está dizendo aqui, que pode vir sobre esse povo eleito, sobre esse povo que tinha um pacto com Deus, que ali a presença de Deus estava através daquele templo. Se isso acontecesse, porque poderia acontecer, igual o Brasil, o mundo está passando por um momento de escassez, provavelmente vai aumentar. Todos os especialistas do mundo estão mostrando que virá peste, fome, falta de água. Observem bem, ele vai dizer, olha, se eu cerrar o céu, não haver chuva, ausência de água, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, fome, virá fome. A guerra com o Brasil, dessa vez, essa política, irmão, nos mostrou muito isso. As potências mundiais estão disputando o Brasil. Por quê? O Brasil é o maior celeiro realmente de alimento, é o único país do mundo que pode sustentar 240 milhões de cabeças de gado. O único país do mundo tem água para isso. Cada cabeça de gado consome no mínimo 20 mil litros d'água até o abate. Mas aí ele vai dizer que ele se cerrar e houver fome, ele enviar o gafanhoto para ter na terra, e enviar a peste, as doenças. Irmão, as doenças estão aí assolando o mundo. Isso é o fato. Aí ele vai dar agora uma condição, observem bem, ele vai dar uma condição, justamente condicional. E se o meu povo, observe bem que é o povo dele, é o povo chamado pelo seu nome, eu posso dizer aqui, e se o meu povo, o povo de Deus, aqui o Mateus, posso dizer aqui a irmã Ana, o Davi, o Gerson, Moisés, João, Júlio, e se o povo, e se o Gerson, o Júlio, o Mateus, Ana, que se chama pelo meu nome, que tem intimidade comigo, que conhece a minha natureza, que tem intimidade comigo, que está sempre comigo em minha casa, que chama pelo meu nome. Quando chama pelo nome aqui, irmã, é sinal de intimidade. Você sabe disso.
Conhecer nome na Bíblia fala de intimidade. Se humilhar, observem bem aqui, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A palavra central aqui é justamente arrependimento. O melhor da terra não vem sem arrependimento. E o arrependimento é mudança. Arrependimento é reconhecimento. Não tem arrependimento também, amados, sem reconhecer o pecado. Às vezes nós estamos com a cerviz tão dura que nós não reconhecemos mais nosso pecado. Às vezes tem pessoas que se acham tão humildes que são orgulhosos por ser humilde. Tem pessoas que se arrependem, mas com arrependimento falso, por causa da consequência do pecado, não por causa do pecado em si. Porque o arrependimento ele só vem com dor. Se você não sente dor, não é arrependimento. Todos nós, quando falamos de regeneração e falamos de arrependimentos, falamos de Davi no capítulo 5, em 51 de Salmo. Não é isso, irmão? Quando Davi se arrepende. Só que ali é um louvor. É um louvor. Você só vai saber o que aconteceu ali mesmo em 38 de Ezequiel, de 2ª Crônica. Quando Davi vai chorar pelas flechas incendiadas em seus ossos. Ele sente dor de uma tal maneira pelo pecado que ele cometeu com Betseba. Ele sofre, ele sente dor, que ele vai dizer, olha, flechas de fogo queimam meus ossos, tristeza e angústia tomaram conta de mim, aperto e tristeza, de tal maneira que eu não consigo dormir nem de dia nem de noite. Ele sente dor. Arrependimento sem dor é falso. Existem 2 arrependimentos em 2 Coríntios, capítulo 7. E o versículo 10, ele vai dizer que é o arrependimento segundo Deus, que traz tristeza, primeiramente uma tristeza, uma dor segundo Deus. Uma dor que gera arrependimento para a salvação. Mas também lá vai dizer no mesmo texto, que há também uma tristeza segundo o homem, que gera pesar para a morte. Muitas pessoas se arrependem sem sentir dor. O teu coração está te enganando. Enganoso é o teu coração mais do que todas as coisas. Arrependimento sem dor é só comoção. Arrependimento sem dor é só arrependimento da consequência do pecado. Eu pequei, comprei além do que eu deveria comprar, agora a fatura veio, não tenho dinheiro. Ah, Senhor, tem misericórdia que eu pequei contra ti. Oh, irmão, já era. Você não deveria sofrer pela fatura do cartão que chegou, e sim pelo pecado de ambição que você teve no seu coração. E aí não é curado, porque sem dor não há arrependimento. A palavra central é justamente arrependimento. Se humilhar, que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Amados, precisamos entender que essa dor é necessária. A dor pelo pecado. O sofrimento pelo pecado, e não pela consequência do pecado. Amados, Deus não ouve qualquer oração. Deus não ouve qualquer pessoa. Deus não ouve qualquer pessoa. Vou aqui dar um exemplo que eu lembro aqui. Lá em 45 de Isaías vai dizer que Deus é o Deus que se oculta, né? Essa semana eu vinha conversando com a esposa, de repente uma palavra mais áspera, né? Um tom mais áspero, e a esposa se entristeceu. E eu pensei que era nada ali e tal, foi embora, mas eu percebi. Aí dormimos e tal, acordou no outro dia, e eu percebi que ela estava aborrecida. E eu lembrei logo das orações que eu faço pelas madrugadas. Falei, Jesus, tem misericórdia. Aí chamei logo a esposa, falei, não vou dar mole para Satanás, nem para... Não vou dar mole, não. Pastor, fui logo cedo, falei, irmã Ana, você está aborrecida comigo? Estou. Estou aborrecida sim.
Me perdoa, minha esposa, em nome de Jesus. Tu me perdoa, ela está perdoada. Falei, ô glória, minhas orações vão ser recebidas. Minhas orações vão ser recebidas, porque, irmão, se você, marido, entristece sua esposa, aborrece sua esposa, as tuas orações não são recebidas. Eu fui visitar um amigo essa semana, que o amigo está passando por um processo muito difícil. Tudo de ruim acontece com aquele irmão, tudo de ruim. Há 10 anos está acontecendo tudo de ruim que você possa imaginar. Essa semana ele matou alguém atropelado, matou um jovem atropelado. Irmã Ana, tudo de ruim que você possa imaginar acontece com esse irmão. Aí as filhas divorciaram, e a mulher está aborrecida, ele teve que largar a mulher a pé na Avenida Brasil, aborrecido com a mulher, e tal, e tudo que de ruim, aí matou alguém atropelado, meu Deus, que é isso? Aí fui lá visitar o irmão, aí o irmão foi falar, e falou mal da mulher, falou mal da mulher, falei, varão, Deus não ouve a tua oração, o céu está de bronze para ti, porque você aborrece tua esposa, há 36 anos tu aborrece a tua esposa, e você chegou ao pastorado em pecado, você está em pecado diante de Deus, e Deus não ouve tua oração, e tu é pastor ainda por cima, está um pecado duplo ainda. Tem que sofrer pela dor, tem que ser uma dor intensa, porque além de tu pecar contra a tua esposa, cerrar o céu se tornou de bronze, tu ainda aceitou ainda o pastorado nessa situação. Então, eu falei isso com ele, que isso, varão? Eu falei, quando foi que você pediu perdão? Eu pedi, mas você não sofreu a dor do pecado. Então, isso aí não vai sair de você enquanto você não sentir dor. A dor por ter ofendido tua esposa. Então, queridos, o pecado provoca ausência de chuva. O pecado, ele atrai peste sobre nós. Como esse irmão que eu estou citando aqui, tudo de ruim que você possa imaginar. Ele já teve uns 3 infartos, ele já voou de moto quase 100 metros, capotando assim, eu não sei, mas não morre não, Deus não deixa ele morrer não, porque ele morreu. Já bateu com um carro a 100 e poucos, ele só anda assim, a 130, 150, ainda peca ainda também, irmão, nas leis de trânsito, 160, 100 não sei o quê. Aí tudo de ruim que você possa acontecer. Porque quando a pessoa peca, irmão, ele provoca ausência de Deus, ausência de chuva, de prosperidade, ele provoca peste, que é a doença, né? Ele está cheio de... Olha, irmão, o olho dele ficou cego de um olho, depois ficou cego dos 2 olhos. Ele foi consertar o carro, que ele é mecânico, foi consertar o carro assim de cabeça abaixo, caiu um bolão de terra no olho dele, operado. Olha, irmão, só misericórdia. Só misericórdia. Então, porque o pecado, ele provoca ausência de chuva, praga, peste. Mas você percebe que logo no início do versículo 14, é algo condicional. É algo condicional. Se o meu povo, é causa e efeito. Se o meu povo que se chama, a causa. Se o povo que se chama, a causa e efeito. Se o povo que se chama, 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 se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender, aí vem um efeito. Eu ouvirei do céu a sua oração. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Se o povo que se chama, pelo meu nome, se humilhar, a causa, o efeito, eu ouvirei do céu a sua oração. E o coração de Deus, irmão, olha só o que ele vai dizer assim, ele vai dizer agora... Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão fixos meus olhos. Você sabe o que é isso, irmão? Você já viu quando o seu filho, ou você que não tem filho, mas você que tem pai, ou alguém que você vai conversar com ele, ele está entretido lá na televisão, aí ele fica, mãe, você pode fazer isso? Tá, eu vou fazer. Seu filho chega perto de você, você não dá muita atenção, não olha nos olhos dele. Aqui não, querido.
Os olhos do Pai estão fixos. Os olhos do Pai estão fixos. Aonde você vai, os olhos do Pai estão em você. Ele diz que essa causa e esse efeito causa algo tão tremendo que os olhos de Deus vai ficar fixo. Meus olhos estarão fixos à oração deste lugar, do nosso coração, da nossa vida. Louvado seja Deus. Irmão, o coração de Deus está fixo nesse projeto. A oração de Deus está fixo nesse projeto, naquela construção do antigo pacto. Lá da construção do templo, que ele falou que os olhos dele estariam fixos ali. Agora do novo pacto, que é a igreja de Deus, que sou eu e você, que o nosso coração, os olhos de Deus estão fixos nesse projeto de oração e também de sacrifício. Oração para atrair a presença. Sacrifício para fazer com justiça, com amor, com justiça. Se as nossas obras não for de justiça, irmão, não tem efeito. Pode até ser de amor, mas se não for de justiça, não tem efeito. Porque ele está sentado no trono de justiça e de equidade, é a base do seu trono. Então nós devemos então avaliar nós mesmos, amados. Que Deus não ouve qualquer oração. Então, quando Deus se aproxima, quando o povo se arrepende, aí Deus intervém para o melhor da terra. Quando Deus se aproxima através das nossas orações, quando o povo se arrepende, aí Deus intervém na nossa terra, na nossa nação, no nosso Brasil, na nossa terra também, que é onde nós habitamos, onde nós vivemos, no nosso coração. Aí Deus intervém, irmão, quando através da oração Deus se aproxima, quando o povo se arrepende, aí Deus intervém. Sararei a nossa terra, curarei, e meus olhos estarão fitos. Amado, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando essa amada e abençoada igreja. Que o Senhor aqueça o nosso coração, para que nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Ah, pastor Gerson, mas eu estou orando há muito tempo por algo, por justiça, e a injustiça tomou conta da nação. O injusto está governando. Irmão, sempre foi assim. Sempre foi assim. Você lembra na época de Jesus, quem governava eram os injustos? O justo foi crucificado, você lembra disso? Você lembra disso? Há 2000 anos atrás. Crucificaram o justo e soltaram o injusto. Soltaram o injusto. Sempre foi assim, irmão. Mas fique tranquilo, continue orando por justiça. Continue orando por justiça, porque lá em capítulo 8 de Apocalipse, vai dizer que o anjo do céu, o anjo pegou o incensário, colocou ali brasa do trono de Deus, junto com as brasas, as orações dos santos. As orações que eu e você faz, que todos os santos já fez na face da terra, irmão, por justiça, por equidade, por amor, por igualdade social. Louvado seja Deus, a oração de todos os santos em todas as épocas estava lá, depositada no trono de Deus, e o anjo colocou ali o incensário, dentro do incensário a brasa, junto com o incenso que são as orações dos santos, e lançou sobre a terra. Ali, irmão, é quando vai haver o ai, louvado seja Deus, o silêncio de meia hora, e você vai ver a terra se abalar, porque a justiça de Deus virá sobre toda a terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.